Olá, tudo bem? Estou aqui novamente para falar com vocês sobre mais uma unidade de aprendizagem da disciplina de análise de investimentos. Eu sou a professora Tessia, responsável pela disciplina, e nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade de aprendizagem 2. Essa unidade de aprendizagem 2 ela é importantíssima para nos ajudar a entender como analisar os diversos projetos de investimento que uma empresa pode fazer. Primeiramente, vou fazer uma pequena retomada do que seriam esses investimentos. O que a empresa pode investir? Ela pode investir na compra de uma nova máquina para agilizar o processo de produção. Ela pode fazer uma nova filial para poder fazer novos investimentos. Ela pode lançar uma nova linha de produto. Enfim, as empresas podem fazer diversos tipos de investimento. E o que cabe à área financeira? O que cabe aos analistas dos investimentos? Analisar se esse investimento é viável ou não para a empresa. E é isso que a gente vai começar a aprender nessa unidade de aprendizagem 2. A ver quais são os elementos que eu preciso saber e que vão compor um projeto de investimento. Então, o projeto de investimento é a fase embrionária de análise de um possível investimento. Então, como o nome diz, é um projeto, é ainda algo que vai ser analisado para ver se ele é viável ou não para a empresa, para que depois ele, de fato, se torne um investimento. Então, nessa unidade, a gente vai retomar alguns estudos que a gente teve lá na disciplina de contabilidade, lá no primeiro semestre do curso, quando a gente fala sobre demonstração de resultado do exercício. E também a gente fala sobre o regime de caixa e o regime de competência. Vou explicar um pouquinho para vocês, retomando os ensinamentos que a gente teve lá em contabilidade. Para a contabilidade, adota-se o regime de competência. O que é o regime de competência? Deve-se registrar a receita, o custo e a despesa, independente de ter havido financeiramente o evento. Então, ou seja, se uma empresa vende para um cliente a prazo, a gente já considera na contabilidade como sendo uma receita, independente se ela já recebeu ou não o valor. Como é a prazo, ela ainda não recebeu. Então, no caso, quando ela vende-se a prazo, ela está tendo um regime de competência, porque ela registra a receita, porém ainda não teve o recebimento. Para as decisões financeiras, a gente precisa fazer alguns ajustes nessa contabilidade. Por quê? Porque as nossas decisões financeiras, elas se baseiam no caixa da empresa, ou seja, no fluxo de caixa, no fluxo financeiro da empresa, ou seja, no fluxo de entrada e saída de recurso. Então, usando-se da demonstração de resultado do exercício, a gente vai ter os elementos principais, né? Na verdade, vai ser a demonstração de resultado do exercício, vai ser a fonte de informação principal, né? Desses elementos que vão compor a análise do projeto de investimento. Porém, a gente tem que lembrar dessa diferença de regime de competência e regime de caixa. Vou dar alguns detalhes para vocês entenderem e como a gente vai compor esse projeto de investimento. Ao analisar um projeto de investimento, a gente precisa saber quais vão ser os elementos que vão entrar financeiramente para a empresa, ou seja, que vão gerar para ela um crescimento, uma entrada de recurso, de dinheiro, e os elementos que vão retirar o dinheiro da empresa. Entendendo? Supondo que a empresa vá comprar uma máquina e ela quer ver se se a compra dessa máquina realmente compensa para essa empresa. O que ela precisa fazer? Ela precisa analisar através das entradas e saídas de caixa se esse investimento é viável ou não. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa construir esse fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa vai ser construído baseado nas informações que a gente tem na demonstração de resultado do exercício. Primeiramente, a gente precisa fazer uma projeção das receitas que essa compra dessa máquina vai proporcionar a mais de venda para a empresa. Então, a gente vai fazer uma projeção dessa venda. Então, a gente vai fazer um fluxo de caixa, um resumo, né, do que se pode ter
com a contribuição com a aquisição dessa máquina. Além disso, a gente também precisa se preocupar com aquilo que vai ser, de alguma forma, considerado, né, pela máquina na hora da produção. Algum material que vai ser usado na máquina para ela poder operar. Por exemplo, um combustível. Vamos supor que a máquina precisa ser, né, usado gasolina para ela poder funcionar. Então, no caso, a gasolina vai ser um gasto que a máquina vai causar. Então, a gente precisa listar não só os ganhos que essa máquina vai proporcionar para a empresa, mas também os gastos que ela vai proporcionar. Então, onde que a gente vai olhar isso? A gente vai olhar isso também na demonstração de resultado, ou seja, o que eu consigo entender da dinâmica da empresa que consegue me dar essa informação. Beleza, eu extraí as informações que eu preciso, tanto de receita quanto de gastos, aqui incluindo os custos, as despesas, os impostos. Eu vou fazer o quê? Eu vou construir o fluxo de caixa. Se os meus ganhos, né, sobressaírem aos meus gastos, os ganhos que essa máquina vai me proporcionar serão maiores e vão me proporcionar entradas de caixa ao longo do período a qual eu estou analisando. Porém, a aquisição da máquina, ela vai me proporcionar uma saída de caixa, porque eu vou ter que adquiri-la. Então, ao adquirir, eu vou ter que gastar dinheiro para compra da máquina. Então, ao construir o fluxo de caixa, no momento inicial do projeto de investimento, a gente vai ter a saída do valor que vai ser pago pela compra da máquina. E nos anos que vão ser analisados, vamos supor que a gente vai olhar o retorno que essa máquina vai dar em 5 anos. Eu vou colocar os retornos, que são as entradas que a gente construiu, analisando a demonstração de resultado da empresa, trazidas, né, colocadas, né, a cada período. Então, no ano 1, a máquina vai me proporcionar uma entrada de caixa de 1.000. No ano 2, vai me proporcionar uma entrada de caixa de 1.500. No ano 3, de 3.000. No ano 4, de 5.000. E no ano 6, de 6.000. Então, o que vai acontecer? Eu vou analisar, eu vou construir o projeto de investimento, colocando o que exatamente essa máquina vai me trazer de retorno. No início, ela vai me trazer, não vai me trazer o retorno, ela vai me trazer uma saída de caixa, porque eu vou ter que pagar para adquirir a máquina. Mas nos anos subsequentes, eu vou construir, né, o retorno que essa máquina vai me trazer ao longo dos anos. Feito isso, eu construindo o projeto de investimento, eu consigo montar o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o fluxo da entrada e saída de recurso que esse investimento está proporcionando para a empresa. Caso a empresa se baseie na demonstração de resultado do exercício para construir esse fluxo de caixa, ela precisa retirar alguns eventos que são considerados pela contabilidade por causa do regime de competência, mas que nas decisões financeiras não podem ser consideradas. Um exemplo disso é a depreciação, né? Então, a depreciação é um evento não financeiro, mas que a contabilidade considera por causa do regime de competência. Então, resumindo, nessa unidade de aprendizagem, a gente vai entender quais os elementos que compõem, né, o fluxo de caixa, ok? Espero que tenha sido claro e que vocês, com os estudos e com essa explicação, vocês consigam entender a dinâmica que se é de montar esses elementos para analisar cada projeto de investimento. Obrigada!